Hoje eu vou te mostrar o verdadeiro motivo pelo qual o meia Felipe Coutinho pediu a sua rescisão de contrato com o Vasco. Eu vou te trazer todo o contexto dessa história e no final de tudo eu também vou te trazer a minha opinião sobre tudo isso. Beleza? É importante só que tu deixa o like, se inscreva aí no nosso canal e vem comigo. Pra gente começar, temos que entender qual foi a condição física que o Felipe Coutinho veio para o Vasco. O Felipe Coutinho chega ao Vasco com 32 anos ali de idade. Era um jogador que estava no futebol do Catar, era um jogador que já estava mais em baixa na carreira do que em alta. Tinha sofrido algumas lesões que prejudicavam o seu rendimento, porém o Coutinho ele chega em um estágio da carreira no Vasco, no qual eu acho que todo torcedor consciente do clube, e também quem não torce para o Vasco, quem trabalha na grande mídia, que tem uma responsabilidade muito grande, mas que muitas vezes acaba não tendo noção dessas responsabilidades que eles têm, acabam trazendo comentários sem nenhum embasamento, completamente só com achismo. O Felipe Coutinho ele chega no Vasco com a idade mais avançada, e qual é a primeira lembrança que a gente tem? Aquele Felipe Coutinho dos tempos de Liverpool, quando ele tinha, sei lá, 24, 25 anos de idade, estava no seu auge físico. Então muitas pessoas achavam que o Felipe Coutinho ia chegar no Vasco e ia mudar o time da água pro vinho, que seria aquele jogador fantástico, o melhor meia na época da Premier League, o jogador que driblaria 1, 2, 3, 4, 5 jogadores e que faria um golaço a cada 2 jogos. E obviamente não era esse Coutinho que estava chegando no Vasco, era um Coutinho mais velho, mudando de posição. O Coutinho por muito tempo no seu prime atuava mais como um meia pela esquerda, ele nunca foi um extremo de chegar até a linha de fundo, ele era mais realmente um jogador que trazia mais as jogadas por dentro. E no Vasco ele começa a jogar mais como um segundo atacante, foi assim na maior parte da sua passagem pelo Vasco, principalmente com o Fernando Diniz. Então o torcedor do Vasco ele já tinha que ter em mente o que esperar do Felipe Coutinho. Poderia ser um jogador decisivo no último terço, marcando gols, dando assistências, concluindo bem as jogadas. E é bem verdade que tiveram jogos do Felipe Coutinho que foram muito acima da média, que foram muito marcantes. A gente pode falar daquele jogo contra o Santos, pode falar de um jogo contra o São Paulo. Mas, assim, é algo inegável que o Felipe Coutinho ele vem em um momento diferente da carreira. Então todos teriam que ter noção do que esperar do Coutinho. Então quem já tinha noção do que esperar do Felipe Coutinho não tinha essa cobrança que ele fosse aquele jogador do Liverpool, até porque a parte física dele já não deixava mais ser, e isso era claramente óbvio. Temos também que pegar e analisar os números do Felipe Coutinho no último Campeonato Brasileiro, o de 2025, no qual, cara, o Coutinho fez um bom Campeonato Brasileiro, e a nota média dele no SofaScore não deixa negar isso. É um jogador que sempre manteve um bom percentual de acerto de passes, é um jogador que marcou 5 gols no último Campeonato Brasileiro, criou 9 grandes oportunidades de gol. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor, mas se você pegar como base a nota média do Felipe Coutinho pelo que ele fez em campo em todos os jogos, ele está ali entre os melhores meias do último Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas. Porém, como torcedor do Vasco e como a grande mídia esperava aquele Coutinho prime do Liverpool, queria fazer muitos gols, queria dar muito mais assistências, que chamaria a responsabilidade do jogo o tempo todo para si, isso não iria acontecer. Então vem essa frustração. Mas quando a gente para analisar com um pouco mais de frieza, tirando somente aquela paixão que a gente tem como torcedor, não foi uma péssima temporada do Felipe Coutinho. Inclusive na Copa do Brasil ele também teve uma ótima nota média. Foi somente a final e um jogo contra o CSA no jogo de ida que o Felipe Coutinho teve nota abaixo de 7 na campanha do Vasco na Copa do Brasil. De resto, ele foi muito importante e decisivo em outros jogos. Muitas pessoas pensam que ser decisivo é só fazer o gol ou só dar a assistência. Não, existe todo um funcionamento da equipe por trás. Quem assiste no nosso canal consegue entender isso. Quem assiste canal somente de achismo não vai conseguir entender isso. Beleza? Então eu tô provando aqui pra vocês por meio de números, por meio de notas, que o jogador não era esse horror todo como era comentado. Só que aí vem a temporada de 2026 e o Vasco já termina mal 2025 no Campeonato Brasileiro, mas tem a Copa do Brasil que dá uma amenizada, pô, chegou na final, disputou, legal, beleza. Só que a temporada de 2026 o Coutinho inicia bem aquele jogo contra o Maricá, ele dá assistência pro Ryan, ele marca um golaço, tem até aquela comemoração icônica do Ryan colocando a coroa no Felipe Coutinho. E depois as coisas começam a desandar pro Vasco, principalmente no Campeonato Brasileiro. Foram 3 jogos no Campeonato Brasileiro, o Coutinho marcou 1 gol nesse Brasileirão, né? E nesses 3 jogos o Vasco conquistou somente 1 ponto. Teve o jogo fatídico contra a Chapecoense, que o Vasco não consegue matar o jogo e leva o gol no final.
E depois tem o jogo das vaias ao Felipe Coutinho, que é o jogo contra o Bahia, que é um jogo muito marcante, porque o Vasco não faz uma excelente partida, mas também não faz um jogo que era para você perder para o Bahia. O Vasco poderia ter obtido um resultado melhor naquele dia, e o Coutinho poderia ter feito um jogo até pior contra o Bahia, mas só pelo fato do Vasco estar ganhando a partida, ele já seria aplaudido de campo, sairia aplaudido de campo e tudo mais. Então, a arquibancada, a torcida em si leva muito em consideração somente o resultado da partida, às vezes não só o desempenho do atleta. Não que o desempenho dele tenha sido bom, mas se tivesse ganhado o jogo ele seria aplaudido de qualquer forma. Isso é normal no futebol, eu não culpo o torcedor, que muitas vezes é influenciado também. E aí o Felipe Coutinho sai vaiado contra o Bahia, ele sai fazendo aquele sorriso meio irônico, tipo, e depois vem um jogo contra o Volta Redonda, que o Vasco joga muito mal no primeiro tempo, mas o Vasco joga mal como um todo o primeiro tempo, não teve um jogador do Vasco que se salvou no primeiro tempo. E o Coutinho sai porque também faz uma partida ruim, e o Rojas está pedindo passagem nesse momento para ser titular no Vasco, isso é bem verdade. E o Coutinho sai, não volta do intervalo, fica no vestiário, sequer vem para assistir as disputas ali de pênalti, e esse clima fica pesado. Tiveram notícias que houve uma reunião interna entre o Vasco, Felipe Coutinho, no qual ele até pediu desculpas por não ter voltado do intervalo. Ele sabe que foi uma atitude errada dele, só que aí depois surge essa notícia que o Felipe Coutinho, que essa decisão parte dele somente de pedir a rescisão contratual, e aí agora entra o verdadeiro motivo pelo qual o Coutinho fez isso. Ele já não tinha se acertado com a diretoria do clube, queria seguir no Vasco, que tinha pedido até desculpa pelo posicionamento dele, só que, cara, pensa comigo, 1.700.000, que é o salário que o Coutinho recebe no Vasco, pra gente é muito dinheiro. Pra alguns jogadores é muito dinheiro. Pro Felipe Coutinho isso não é nada. 1.700.000 não é nada. Se ele for realmente agora pro futebol lá dos Estados Unidos, pra Major League Soccer, ele vai ganhar um salário maior do que isso. Pro Felipe Coutinho, 1.700.000 por mês não é nada. Isso é dinheiro de pinga porque ele já ganhou na carreira, porque ele tem. Então esse dinheiro pro Felipe Coutinho era só um valor simbólico para ele estar jogando no Vasco. Claro, ninguém vai jogar de graça. E para ser feliz, entre aspas, que era o objetivo dele quando vem pro Vasco, quando vem pro Brasil, vem morar no Rio de Janeiro, ficar mais perto da família e tudo mais. Só que isso não aconteceu. E aí entra aquilo, cara, a saúde mental e psicológica. A gente precisamos também nos lembrar que o jogador de futebol é ser humano. E pensa, cara, imagina você no seu trabalho. Beleza, você não ganha um salário de 1.700.000 como ganha o Felipe Coutinho, mas imagina você sentir a pressão que o Coutinho sente de jogar no Vasco, de dar certo, de carregar o time, e às vezes as coisas não acontecem, mesmo você tentando, se dedicando, não acontece, por questão física, por questão de encaixe tático, muitas vezes não acontece. E você é tão criticado às vezes num ponto que, cara, a tua saúde mental e psicológica, às vezes você perde momentos com a tua família pensando naquilo, você não consegue dormir pensando naquilo, você se sente mal, isso é normal. Todo ser humano acontece isso. Já aconteceu com você, pô. A saúde mental e psicológica é uma das coisas principais pra gente, às vezes, conseguir desempenhar em outras tarefas. Por exemplo, se o Coutinho tá bem psicologicamente, ele vai jogar melhor. Se ele tá jogando pressionado, às vezes ele não lidar tão bem com aquilo, ele erra lances que ele não erraria. Então eu tenho certeza e cravo pra vocês: o verdadeiro motivo para o Felipe Coutinho sair do Vasco foi cuidar da sua saúde mental e psicológica e também da sua família. Com certeza não é legal para a esposa dele ver as críticas, para os filhos verem as críticas e tudo mais. Então ele vai cuidar da saúde mental e psicológica, muito provavelmente fora do futebol brasileiro. Aqui no futebol brasileiro, independente do clube que ele vá, a pressão vai ser sempre muito grande. No Vasco, por que a pressão é maior? Porque o Vasco é um clube gigante, o Vasco é um clube midiático, gera muito like, engajamento falar do Vasco. Então, se um jornalista que às vezes não tem a menor formação com futebol vai criticar, por exemplo, o Felipe Coutinho, ele sabe que vai gerar mídia, ele sabe que isso vai dar engajamento. O rival vai mandar pro vascaíno zoando, olha lá o Coutinho, e aí o vascaíno já fica puto da vida, começa a cobrar mais o Felipe Coutinho. Então é uma bola de neve que acontece. Então muitas vezes o Coutinho teve críticas exageradas, teve críticas sim que eram reais ao Felipe Coutinho sobre algumas coisas dentro de campo, beleza, ok? Mas tiveram sempre críticas muito exageradas com o intuito de gerar like, visualização, como acontece por grande parte, cara, eu diria assim, da grande mídia. Tudo é like, tudo é visualização, tudo é o corte, tudo é você falar bonitinho ali por 1 minuto para gerar aquele corte no Instagram, para você ser compartilhado. E muitas vezes a gente esquece que, cara, tem o lado também do ser humano.
que é o Felipe Coutinho, ele tem a rede social, ele vai ver, é inegável que vai ter muito torcedor do Vasco mandando mensagem, comentando, ele vê, cara, é óbvio. Então ele vai cuidar da saúde mental e psicológica. O Felipe Coutinho sempre foi um jogador mais na dele, a gente percebe. Nunca teve aquele perfil de ser um jogador porra louca, aquele cara, pô, baladeiro, que sai pra caramba, não parece ser aquele cara na dele, aquele cara mais família. E que, pô, entendeu que era o momento de encerrar esse ciclo no Vasco da Gama. Significa que o Coutinho não gosta do Vasco? Óbvio que ele gosta, cara. Ele foi criado no Vasco. Mas fica essa rusga com a torcida? Deve ficar com alguns. Mas é isso, cara. Esse é o motivo do Coutinho estar deixando o Vasco da Gama. Eu cravo isso aqui pra vocês com toda certeza, que é saúde psicológica. Pô, e agora vem aqui o lado do torcedor do Vasco, meu lado também como torcedor do Vasco. Eu esperava mais da passagem do Coutinho. É claro que a gente espera mais também da passagem do Felipe Coutinho. A gente queria que ele jogasse mais, a gente queria que ele tivesse sido campeão da Copa do Brasil, a gente queria que ele tivesse sido mais também decisivo, com gols, com assistências e tudo mais. A gente queria que o Coutinho aguentasse mais a pressão, que ele fosse um cara que... pô, foi vaiado, foi criticado, que ele suportasse mais essa pressão, mas isso vai de jogador para jogador, isso vai de pessoa para pessoa. Se ele tá infeliz, se ele não tá mais feliz no Vasco, eu acho que é o melhor para ele e pro clube. Agora a questão é, qual será a peça de reposição no Vasco? Isso é o que mais me deixa pensativo. Qual vai ser a peça de reposição no Vasco? Porque sai o Ryan do Vasco, não tem uma peça de reposição à altura pro Ryan. Contratou o Brenner, o Spinelli, o Marino, nenhum deles é a altura do Ryan. Obviamente não seria, mas o Vasco vendeu barato demais. Sai o Verratti, chega o Spinelli, aí sim eu acho que o Vasco tem uma subida, porque eu acho o Spinelli hoje, no momento da carreira dele, melhor do que o Verratti. Ok, sai o Felipe Coutinho, agora vai chegar quem? O Rojas não pode ser considerado uma reposição do Felipe Coutinho, porque ele já está no elenco antes. Então o planejamento já foi montado para você ter os dois. E aí, qual será a reposição para a saída do Felipe Coutinho? Você vai lá agora na Major League Soccer contratar o Evander por... que vai te custar no mínimo aí 15 milhões de dólares, provavelmente o Vasco não vai, né? Não tem dinheiro pra isso. Vai ser criativo como no mercado. Faltam o quê? 12 dias pra fechar a janela de transferências? Vamos ficar só com o Rojas como nosso meia? Vai contratar um cara mais abaixo, pior do que o Felipe Coutinho, que vai render e te entregar muito menos e que às vezes vai custar igual? Eu quero saber muito sobre qual vai ser a reposição do Vasco pro Felipe Coutinho. Eu acho que o papo nem tem que ser mais sobre, pô, o Felipe Coutinho saiu, ok, beleza. E agora, pro Vasco, qual vai ser a reposição pro Felipe Coutinho? É isso que tá me intrigando. Eu torço muito para que o Vasco seja certeiro, vá bem ao mercado. Mas eu acho difícil pelas possibilidades financeiras, ao menos que o Vasco faça esforço para comprar algum atleta. Porque atleta livre no mercado, muito difícil de chegar um cara livre agora no mercado e fazer... algo realmente positivo pro Vasco nessa posição de meia, que é uma posição muito carente que a gente tem. Ele ia torcer pro Rojas assumir realmente essa posição. O Rojas é um menino muito jovem, é um menino que viveu um excelente momento jogando no campeonato colombiano, depois acaba caindo de produção quando vai pro México e volta a crescer de produção no Vasco. Tem muito talento, mas é jovem, vai oscilar em algum momento e precisa de gente para revezar com ele, isso é óbvio. Cara, existem os dois lados da moeda. Existe o lado do torcedor do Vasco que se sente, pô, o Coutinho pode render mais, pode jogar mais, tá no direito de criticar. Em momento algum tô falando que o torcedor não tá no direito de criticar, tem que criticar como qualquer outro atleta do clube. Mas às vezes as críticas em cima do Felipe Coutinho podem ser consideradas exageradas. Mas o torcedor tem todo o direito de criticar. Qualquer um dos jogadores do plantel, pô, se tá rendendo abaixo, tem que criticar. Eu só acho assim, pô, tem torcedor que chega aqui no canal e fala, pô, Maurício, o David é útil pro Vasco. O Coutinho não é útil, mas o David é útil. Aí você compara os números dos dois na última temporada. Não faz o menor sentido. Tem torcedor que chega aqui no canal e fala que, porra, é apaixonado pelo futebol do Barros, que é um jogador, pra mim, hoje, nesse momento, comum ainda. Tem torcedor que chega aqui no canal e que elogia, pô, sei lá, fala, pô, tem que dar muito mais chance pro Estrela. Ainda não fez nada pelo Vasco para merecer essas chances todas. Tem torcedor aqui no canal que é apaixonado pelo Puma Rodrigues. Cara, o Puma Rodrigues é um lateral que, no máximo é mediano. Tem gente que é apaixonada pelo Puma Rodrigues, então eu não entendo. Às vezes as críticas para alguns é muito lá em cima e para outros, pô, precisa fazer o mínimo para ser amado pelo clube. Mas é isso, eu ficando nessa. Abração do Francisco, nós e fui.